Boa noite, queridos. Boa noite, sejam bem-vindos no nosso estudo nessa noite, sexta-feira, encerrando aí, finalizando mais uma semana de estudos bíblicos, expositivos. Agora, na Epístola aos Hebreus, hoje estaremos estudando aí o capítulo 9, da Epístola aos Hebreus. E vamos estar orando, vamos estar colocando as nossas vidas mais uma vez diante do Senhor, para esse momento de estudo, para esse momento de leitura da palavra, para esse momento de estarmos conectados com o Senhor e com a sua palavra e compreendermos os seus mandamentos para nós. Amém, queridos? Sejam todos bem-vindos, Todos. Nós vamos estar orando nesse momento e agradecendo a Deus pela oportunidade que temos de estarmos juntos, Uma Cristina ali com a sua mãe, com a Edi, a irmã Arlete, outros que já estão conosco, Louvado seja o nosso Deus, nossa irmã Wanda, lá de Angra, nossa irmã Dilma. Sejam todos bem-vindos, irmãos, todos sejam bem-vindos, para estarmos juntos compartilhando a palavra do Senhor nosso Deus, ok? Vamos estar orando então, vamos estar colocando as nossas vidas diante do Senhor. A palavra de Deus diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, diz Jesus. E nós estamos agora reunidos em o nome do Senhor, E o Senhor se faz presente, e por Ele ser onipresente, Ele se faz presente aqui na minha casa, mas aí também na sua casa, E assim a todos que estão presentes nesse momento. Então vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade, gratos somos, ó Deus, por mais um dia de bênçãos, por mais um dia do cuidado do Senhor para conosco. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja derramando sua graça bendita sobre as nossas vidas. Que o Senhor esteja, Senhor, sempre falando conosco mediante a Tua palavra, a revelação que o Senhor tem dado a nós. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada congregado que está conosco, que tem nos ouvido, que tem assistido, Senhor. Rogamos as Tuas bênçãos sobre as suas vidas, sobre os seus lares. Guarda-nos, ó Deus, no poder que há no nome do Teu Filho amado Jesus. Edifica-nos e fortalece-nos, ó Pai, para vencermos todas as adversidades, todas as dificuldades que têm se levantado, ó Deus, nesses últimos tempos. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja trazendo força e fortaleza às nossas vidas. Abençoa-nos, ó Deus, guarda-nos. Deus bendito, colocamos diante de Ti os enfermos, rogando, Senhor, que as Tuas bênçãos sejam derramadas sobre as suas vidas, que eles sejam curados pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Repreenda toda enfermidade, repreenda, Senhor, esse mal. Ó Deus, tem misericórdia da nossa nação, que tem sofrido, Senhor, mais de 1000 pessoas diariamente morrendo em decorrência dessa enfermidade. Senhor, nós pedimos a Tua graça sobre as nossas vidas. Também Te rogamos, ó Deus, sabedoria aos homens, ó Deus, tantos estudos, ó Pai, vacinas em estudos, ó Deus, em testes. Pedimos a Tua sabedoria, Deus, que o Senhor ilumine a mente desses homens, ó Deus, estudiosos, cientistas, para que, ó Deus, eles possam encontrar um tratamento seguro, eficaz, uma vacina, ó Deus, para que todo o mundo volte à normalidade. Mas nós pedimos, ó Deus, que a Tua graça seja manifesta em cada coração. E agora, Senhor, que aqui nos reunimos para estudarmos a Tua palavra nessa noite. Nós pedimos, ó Deus, sabedoria vinda do alto. Pedimos
o discernimento do Teu Santo Espírito às nossas vidas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, santifica-nos na Tua presença e que cada dia mais, ó Deus, o Teu Santo Espírito possa nos ensinar todas as coisas. Assim nós choramos, gratos por tudo em nome de Jesus. Perdão, irmãos. Vamos lá? Capítulo 9 de Hebreus. Capítulo 9 de Hebreus. No final do nosso encontro hoje, eu trarei uma boa notícia, né? Uma notícia muito boa para os irmãos da nossa igreja em Niterói. Mas guarda aí, né? Eu sei que você vai ficar curioso, mas guarda que é para o final, tá certo? Então vamos lá, capítulo 9 já está aqui descrito, nossa referência. Nós temos 3 divisões sugeridas, realmente bem repartidas aqui nesse capítulo 9, que temos 28 versículos. E vai falar exatamente sobre essa questão dos ritos judaicos, da lei que anunciavam aquilo que iria acontecer mais à frente. Então vamos compreender, vamos entender um pouco. Ele vai falar, a primeira parte, vai falar sobre como era. E aí talvez a gente tenha que parar um pouquinho aqui para explicar. Nem todos conhecem a figura do tabernáculo, né? E nós temos talvez que explicar um pouquinho mais, paramos um pouco mais de tempo aqui. Vamos lá, versículo 1. Do versículo 1 ao verso 10, o escritor de Hebreus vai nos falar a respeito dos ritos judaicos, ou seja, dos rituais da lei, e mostrando como eles eram ineficazes, né, para nos purificar. E diz assim, ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Então, qual é a primeira aliança? A lei mosaica, né? A lei dada por Deus a Moisés lá no Monte Sinai, quando o povo saiu do Egito, ok? Então, a primeira aliança foi dada, tinha preceitos de serviço sagrado e o santuário, ou seja, o tabernáculo, era terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Então, Deus deu ordens a Moisés para preparar um tabernáculo. E um tabernáculo era o que? Era um projeto, né? Mais montável, desmontável, porque teria que caminhar com o povo durante o deserto ali, eles ficaram 40 anos. E era um projeto de um templo, só que feito, né, como uma tenda, por isso que um tabernáculo, como uma tenda. E ali existia as separações, ele era todo, né, isolado, o povo não poderia entrar em qualquer parte. Existia a entrada principal, que era o chamado pátio, onde todos poderiam entrar e ali oferecer sacrifício. E existiam as outras partes que eram destinadas aos levitas, a tribo de Levita, que eram responsáveis por montar, desmontar o tabernáculo, eram responsáveis por fazer a oferta, né, lá os novilhos, os bois que eram ofertados como sacrifício a Deus. E tinha parte destinada, a parte do louvor, das músicas também era com os levitas, os porteiros, todo o serviço era dos levitas. Também tinha a parte do sacerdócio, ou seja, existia a parte chamada Santo Lugar, que era onde os sacerdotes ali tinha a mesa da propiciação, ali tinha o candeeiro, a mesa, a exposição dos pães. Ali era chamado Santo Lugar, onde os sacerdotes entravam. Mas existia um outro lugar, mais adentro, que era o último lugar, chamado Santo, né, ou Santíssimo Lugar. Né, e ele vai dizer aqui, né, a respeito disso. E aqui, nesse Santíssimo Lugar, ou no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote poderia entrar. E ele entrava uma vez por ano. E o que tinha dentro desse lugar?
tinha a Arca da Aliança. Ali era colocada a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era a representação da presença de Deus. Deus estava dentro da arca? Não, claro que não. Era a representação da presença de Deus. Dentro da arca, o que tinha? Tinha o maná, que não se estragava porque estava dentro da arca. Tinha o bordão de Arão, que era o cajado de Arão que floresceu, né? Só Deus pode fazer isso. E as tábuas da lei, as tábuas da aliança, os 10 mandamentos que Moisés recebeu. É chamado de tábuas, mas eram em pedras. Tudo isso estava dentro do tabernáculo. Estava dentro da Arca da Aliança. Então o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava uma única vez para oferecer sacrifício, primeiro por si e depois por todo o povo. Ok? Essa era a figura do tabernáculo. Então, feito já essa introdução, eu vou voltar aqui no versículo 2 em diante e você vai compreender o que o escritor dos Hebreus está falando. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a propiciação dos pães, se chama Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, aquela parte reservada, ao qual pertencia, tinha ali um altar de ouro para o incenso e a Arca da Aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança, que eram as tábuas da lei. E sobre ela, sobre a arca, os querubins de glória, que, com a sua sombra, cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente, né? Não vamos entrar nesses detalhes, diz o escritor. Então, os irmãos entenderam, né? Ele está fazendo referência ao tabernáculo, né? E aos lugares do tabernáculo. Então, o pátio, o santo lugar e o santo dos santos. Ora, verso 6. Depois de tudo isso, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados, certo? Então, aquela primeira parte, os sacerdotes podiam entrar. Mas no segundo, no Santo dos Santos, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados da ignorância do povo. Então, esse era o rito que acontecia. A entrada do sumo sacerdote no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, era algo tão importante e tão temível que a roupa, né, a estola sacerdotal, ela tinha nas suas vestes duas bolinhas, né, tipo chocalho, que quando ele andava, aquilo fazia barulho. Blim, 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 blim. E quando ele entrava, ele amarrava na sua cintura uma corda. Ele era amarrado. E os sacerdotes ficavam do outro lado. Eles não podiam de maneira entrar no Santo dos Santos. Quem entrasse no Santo dos Santos, que não fosse o sumo sacerdote, era morto, era fulminado na hora, pela presença de Deus. Então aquela corda era liberada. A corda era liberada. O sumo sacerdote, apenas ele, entrava nessa parte especial chamada Santo dos Santos. Entrava. E ele ficava se movimentando. Por quê? Se movimentando? Fazendo barulho. Porque não dava para ver. Era uma cortina, um véu escuro. Então não dava para ver. Se ele parasse, os sacerdotes entendiam que o sumo sacerdote morreu. E aí, pela corda, eles tiravam ele lá de dentro. Não podiam nem entrar para socorrer. Porque se entrasse, morriam todo mundo. Então, pela corda, eles puxavam o sumo sacerdote. Então, enquanto ele estava ali para oferecer sacrifício por si e pelo povo, ele tinha que estar em movimento, para que aquele barulho, né,
os sacerdotes ouviam e falavam, ó, ele está vivo ainda, ele está lá, está tudo tranquilo, até que ele saísse, tá certo? Então era um lugar da presença de Deus, temível coisa cair na mão do Deus vivo, né? Representava a presença de Deus ali. Se o sumo sacerdote entrasse e não oferecesse sacrifício por ele primeiro, ele era fulminado, porque ninguém poderia se achegar à presença de Deus em pecado. Os irmãos entendem? Né? O temor, então, que era. Versículo 8. Querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Então, ou seja, enquanto ainda existia a primeira lei, a primeira aliança, esse era o ritual sagrado. Verso 9. É isto uma parábola para a época presente. Então, o que ele diz? Olha, tudo isso que Deus deu para que o povo de Israel seguisse é, na verdade, uma parábola, uma figura para mostrar aquilo que é vindouro, aquilo que é eterno. É uma parábola para a época presente. E segundo esta parábola, se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Então, durante a lei, ainda que se oferecesse sacrifício pelos seus pecados e houvesse derramamento de sangue, mas eles eram ineficazes porque a consciência da pessoa ainda a acusava do seu erro, ainda a acusava do seu pecado, mesmo ele já tendo ofertado sacrifício. Você está entendendo? Por isso que diz, olha, no tocante à consciência era ineficaz, porque a consciência o acusava ainda, embora ele ainda tinha prestado culto, feito sacrifício. Verso 10. Os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comida, bebida e diversas ablusões. O que são ablusões? São ritos de purificação, certo? Impostas até o tempo oportuno da reforma. Então a reforma é quando vai surgir uma nova aliança, uma nova lei, através de um novo sumo sacerdote, que nós já vimos que é Jesus Cristo. Nós vimos ontem, né, no capítulo 8, vimos lá que Deus nos deu, né, uma nova aliança. Olha, capítulo 8, verso 8, diz lá, ó, firmarei nova aliança. Né? Então, Jesus Cristo veio para trazer essa nova aliança para nós. Versículo 11 até o versículo 22, nós vamos ver a respeito do sacrifício de Cristo, que ele é eficaz, né? Ele não precisa ser repetido, ele é eficaz. Então diz assim, olha, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, nós já vimos isso, dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Então Jesus, ele é o sumo sacerdote do tabernáculo não terreno, mas o tabernáculo eterno, celeste. Não por meio, verso 12, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Ora, Jesus, como sumo sacerdote, só ele poderia fazê-lo. Ele entra nesse lugar que era destinado ao sumo sacerdote, no Santo dos Santos. E ao entrar nesse lugar, ele oferece a si mesmo como sacrifício pelo pecado do povo. Não por ele, porque ele não tinha pecado, mas ele oferece sacrifício pelo pecado de todos aqueles que nele vão crer, tá certo? De todos aqueles que foram chamados para pertencerem a Cristo Jesus. Então ele oferece a si mesmo como sacrifício, tendo obtido eterna redenção. Então o perdão não foi apenas para aquele pecado momentâneo, mas foi
eterno, um perdão eterno. Portanto, versículo 13, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificavam, lá na primeira aliança, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula, ou seja, sem pecado, a Deus. Purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Né? Então, o sangue de Jesus, irmãos, ele é muito mais eficaz do que nós sacrificarmos bodes, ou, né, ovelhas, ou qualquer animal. Né? Porque o sangue de Cristo, ele, pela redenção eterna, ele tem o poder de perdoar os nossos pecados, nos purificando da nossa consciência. Por isso, 1 João 9 diz isso: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a ação de Deus é aqui em nós, na nossa consciência. O sangue de Cristo nos purifica para servirmos ao Deus vivo. Nós servimos a um Deus vivo. Verso 15. Por isso mesmo, ele, Jesus, é um mediador. Olha que mediador está com letra maiúscula na minha Bíblia, e eu creio que na sua também. Ele é um mediador da nova aliança. Por que é importante isso? Eu quero frisar isso, irmãos. Mediador da nova aliança. Porque no Evangelho, na Bíblia Sagrada, não existe nenhum outro nome. Não existem medianeiras, como é ensinado em outras religiões. Não existe outras formas de chegar a Deus. Não existe outra maneira de nós termos a redenção da nossa vida. Apenas Jesus é o mediador dessa nova aliança. Você compreende isso? Isso não é o pastor Zé Carlos que está falando. Isso é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus que diz. Em nenhum lugar nessa Bíblia Sagrada nós vamos ver referência à medianeira. Não vamos ver, porque não existe. Só existe um mediador entre Deus e os homens, e Paulo disse isso: Jesus Cristo, homem. Você está entendendo? Só existe uma maneira. Por isso que eu não preciso orar para Paulo, eu não preciso orar para Pedro, eu não preciso orar para nenhum dos apóstolos, eu não preciso orar para Maria, eu não preciso orar para ninguém. Eu tenho que orar a Deus, diretamente a Deus, em nome de Jesus, porque Jesus é o meu mediador e não existe nenhum outro nome. Por isso, nosso acesso, irmãos, foi liberado por Jesus Cristo aos céus. E sabe quando isso aconteceu? Quando Jesus Cristo morreu e rendeu o seu espírito lá no Calvário ou no Gólgota, né? No Monte da Caveira, quando Jesus diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e naquele momento ele morre, diz a palavra que o céu se escureceu. Irmãos, era 3 horas da tarde. O céu se escureceu. Houve trevas. E mais, diz o texto, o véu do templo, o véu que separava o santo dos santos, foi rasgado de alto a baixo. Deus rasgou o véu. Deus rasgou a separação, aquilo que separava a presença de Deus para os homens. Quando isso é rasgado, Deus dá livre acesso ao homem agora para falar com Deus. Eu não preciso mais de ir a um sacerdote. Eu não preciso ir ao pastor para falar com Deus. Não. Todos nós somos sacerdotes do Deus vivo. Eu já mostrei isso. 1 Pedro 2,9. Vós sois raça eleita, sacerdócio real. Todos nós somos sacerdotes. Então todos nós temos agora acesso a Deus através do mediador, que é Jesus Cristo. Verso 15. Por isso mesmo,
ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões, dos pecados, que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados, nós que fomos chamados por Deus para servirmos a Jesus Cristo. Então nós recebemos uma eterna herança. Qual é a eterna herança? As mansões celestiais que nos aguardam. Verso 16. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Não é assim, irmãos? Se alguém faz um testamento, né? Então vamos dizer lá, alguém fez um testamento, tem vários bens, e ele escreve, esse vai ficar para aquele bem vai ficar para o outro, para esse filho, para aquele filho, enfim. Mas aquele testamento só tem valor quando a pessoa que fez, que é o testador, morrer. Enquanto ele estiver vivo, não tem valor nenhum. Tudo pertence a ele. Mas na hora que ele morre, então o testamento tem valor. Verso 17. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos, segundo a lei, a todo o povo, tomou o sangue de bezerros e de bodes, com água e lã tinta de escarlate, e sopo, que é tipo uma esponja, e o aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo. Ou seja, quando Moisés recebe a lei, Moisés unge todos os utensílios que eram ali, faziam parte do tabernáculo, assim como todo o povo. Há um selo de sangue, dizendo, este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Né? Então, aquela primeira aliança foi testificada com o derramamento do sangue. Igualmente, também aspergiu com sangue o tabernáculo, e todos os utensílios do serviço sagrado. Né? Tudo foi aspergido e consagrado a Deus. Agora vem o versículo 22. Eu gostaria que você sublinhasse esse versículo 22. Eu já fiz na minha Bíblia. Sublinha, pega a sua caneta e sublinha. E diz assim: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Especialmente essa segunda parte. Sem derramamento de sangue não há remissão. Ou seja, irmãos, os nossos pecados, eles não são, deixa eu explicar isso, eles não ficam sem punição. Vamos dizer assim, vou tentar explicar isso melhor. Os pecados, os nossos pecados não ficam impunes. Aí você me pergunta, mas como não, pastor? Se Jesus morreu por nós, a graça nos perdoa, sim. Mas os nossos pecados, eles não ficam impunes. Por que não ficam impunes? Porque os nossos pecados foram punidos em Jesus Cristo. Jesus recebeu a punição pelo meu erro, pelo meu pecado. Ele pagou com morte os meus erros. Você está entendendo isso? Por isso que o pecado não fica sem punição. Ele tem punição. Não a você, não a mim, mas em Jesus. Por isso foi necessário que Jesus morresse. Porque os nossos pecados eram passivos de morte. A lei dizia, aquele que pecar, este morrerá. E nós pecamos. E o que estava destinado a nós como punição é a morte. E então Jesus vem e diz assim, eu tomo a sua culpa. Eu levo sobre mim, eu tomo sobre mim os seus pecados. E então toda punição foi sobre ele. Para que eu e você tivéssemos vida, ele teve que morrer a nossa morte. Você está entendendo isso?
O sacrifício de Cristo foi um sacrifício eterno, foi um sacrifício eficaz, porque ele morreu a nossa morte. Ele assumiu o nosso lugar. Ele se fez pecado por nós, não sendo pecador, ele se fez pecado por nós. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Última parte, versículo 23 em diante. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com os sacrifícios a ele superiores. O que diz isso? As figuras das coisas que se acham no céu, ou seja, a visão do tabernáculo, tudo isso era figura do que é eterno. Era necessário que se purificassem através dos sacrifícios. Mas as próprias coisas celestiais, ou seja, aquilo que vem de Deus, era necessário que o sacrifício fosse superior ao sacrifício do Filho de Deus. Portanto, versículo 24, Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, preste atenção, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então Jesus está no céu diante de Deus, né? Comparecendo em nosso lugar. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio, sangue de bodes e de bezerros. Não, Jesus não precisou isso todas as vezes, não. Ora, versículo 26, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, o tempo certo, né, o kairós de Deus, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar, sublinha essa palavra, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Jesus vence o pecado, Jesus vence a morte e vence o inferno. Ele os vence na cruz, com o seu sacrifício. Então, quando Jesus morre, o seu sacrifício eterno, derramamento de sangue para a remissão, ele paga o preço pela humanidade. E ele traz cativo o cativeiro, ele traz nas suas mãos a chave da morte e do inferno. E ele pisa, ele sobrepuja Satanás com os seus principados e potestades, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, todo espírito maligno bata em retirada ao nome de Jesus. Por isso diz a palavra que ele herdou um maior nome, né? Para que ao nome dele todas as coisas se submetam. Então Jesus veio, o sacrifício dele foi uma vez por todas. Por isso Jesus não precisa morrer todas as vezes que eu peco. Ah, eu pequei amanhã, eu pequei depois, e Jesus tem que morrer de novo. Não precisa. O sacrifício dele é eterno. É o sacrifício do Filho de Deus. Não estamos sacrificando um cordeiro, ou não estamos sacrificando um bode. Estamos sacrificando, houve o sacrifício do Filho de Deus. Um sacrifício eterno, para aniquilar o pecado. E aí vem o verso 27. E aí eu quero que você sublinhe esse verso 27, todo ele. E ele é de fundamental importância, eu vou explicar por quê. E assim, como aos homens está ordenado morrerem, quantas vezes? Está na sua Bíblia? Uma só vez, vindo depois disto o juízo. Assim também Cristo
tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá agora segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Eu preciso aqui parar. Nosso tempo está avançando um pouquinho, mas eu preciso parar aqui. Primeiro, verso 27 nos fala a respeito da morte do ser humano e retira, preste atenção que eu vou falar, retira qualquer possibilidade de interpretação para o Espiritismo. Porque o Espiritismo crê que o homem morre, mas volta na doutrina chamada de reencarnação. E o homem volta, e ele vai voltando quantas vidas forem necessárias para a purificação dele. A Bíblia, a palavra de Deus diz que não é assim. Isso é engodo. Isso é estratagema do diabo. Para que a pessoa pense, não, se não der certo nessa vida, ou eu vou fazer o que eu quiser, na próxima eu acerto, na próxima eu acerto, e na próxima, e vem na próxima. Ou seja, ela nunca assume a consequência dos teus pecados. E deixa sempre para outra vida pagar os seus erros. Não é assim. A palavra de Deus é clara e diz, olha, assim como aos homens está ordenado por quem? Por Deus. Morrerem quantas vezes? Uma vez. Só uma vez. E vindo após isso, o juízo. Então, morreu sem Cristo, vai ser julgado. Morreu com Cristo, vai ser julgado. Vem o juízo. Aquele que morreu sem Cristo, para a condenação eterna, diz a palavra. Jesus diz, aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer já está condenado. É a palavra de Deus que diz isso, irmãos. Então, aquele que não crer já está condenado. Aquele que crê, é batizado, assume de fato servir a Jesus Cristo, amar a Cristo e andar na presença de Cristo, a este o julgamento é outro. Jesus diz, passará da morte para a vida. Você está entendendo? Quem disse isso, pastor? O Senhor? Não. É Deus que está falando. É a sua palavra santíssima que fala. A sua Bíblia está nas suas mãos e você está lendo isso. Então, irmãos, isso aniquila qualquer possibilidade de reencarnação. Jesus Cristo mesmo, nos evangelhos, vai falar a respeito da parábola do rico e Lázaro. E a parábola do rico e Lázaro, Jesus vai mencionar a mesma coisa. Ele vai dizer, olha, morreu Lázaro, pobre, mendigo. E o que aconteceu? Ele foi para o seio de Abraão, subiu aos céus. E morreu o rico. Foi para onde? Para o inferno. E aí? E aí diz Jesus o seguinte, né? Quero pegar a referência aqui, rico e Lázaro. E aí a referência... Cadê o texto? Daqui a pouco eu passo. E aí Jesus diz assim, do inferno, o rico vê a Lázaro no seio de Abraão. E ali, ele vendo a Lázaro no seio de Abraão, ele pede, pai Abraão, peça a Lázaro, para que ele molhe a ponta do dedo e me refresque a língua. E aí Deus diz assim, não pode. Então, pai Abraão, peça a Lázaro que volte à terra e fale para os meus irmãos, porque, quem sabe, alguém ressuscitando dentre os mortos, eles vão crer. E aí, novamente Deus diz, não pode. Que eles ouçam os profetas. Então, irmãos, as leis
né, espirituais são claras. Jesus diz: quem está aqui não pode passar para aí, quem está aqui não pode voltar para cá. Esse é o mundo espiritual. Está lá em Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao verso 31. Lucas 16, do 19 ao 31. Depois você pode ler essa parábola e você vai compreendê-la perfeitamente. Então, esses textos, e ali é Jesus mesmo também que está falando, são claros para mostrar, irmãos, que não há possibilidade de reencarnação. Então, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ok? Vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez. Então Jesus veio e se ofertou uma única vez. O sacrifício de Cristo foi suficiente. Jesus não precisa morrer de novo, uma única vez, por todos. E depois, diz o texto, Jesus aparecerá segunda vez. Então nos reafirma a volta de Cristo, né? A segunda vinda de Cristo. Aparecerá a segunda vez, sem pecado. Olha que expressão interessante. Sem pecado. Por quê? A palavra de Deus diz que Jesus não tinha pecado? Não, não tinha pecado. Mas por que está dizendo agora sem pecado? Porque ele se fez pecado por nós. Lembra? Na cruz, Jesus se fez pecado por nós. Por que naquele momento, irmãos, Deus não podia mais olhar para Jesus? Quando Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Deus não podia mais olhar para o seu filho, porque sobre Jesus estava naquele momento o pecado do mundo todo. Então, o mundo, todo o pecado do mundo, das pessoas, os meus, os nossos pecados estavam sobre Jesus naquela hora. E era impossível Deus olhar para o seu filho, porque Deus é santo e ele não pode contemplar o pecado. Então Jesus, que era santo, que é santo, imaculado, se fez pecado por nós, para encravar na cruz os nossos pecados. Mas ele virá agora a segunda vez, sem pecado, para aqueles que aguardam a sua salvação. Louvado e glorificado seja o nosso Deus. Vamos fazer um breve resumo, rapidamente, para finalizarmos. Primeira parte, até o verso 10. Os ritos e ofertas dos sacrifícios eram ineficazes. Vimos a questão do tabernáculo, o santo lugar onde os sacerdotes entravam, e o santo dos santos, onde só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano, oferecer sacrifício por si e depois do povo. E essas coisas eram como parábola, figura daquilo que é eterno. E então a palavra de Deus diz que aqueles pecados, aqueles sacrifícios eram ineficazes, porque a consciência das pessoas continuam lhes acusando dos pecados. E então o sacrifício de Cristo, ele é perfeito e eficaz. E Jesus vem e se revela e entra no Santo dos Santos para ter eterna redenção. E assim ele se torna mediador dessa nova aliança. Jesus é o seu nome. Para servirmos ao Deus vivo. E ele nos dá um testamento, né? E nos diz isso. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. E por fim, era necessário que as figuras daquilo que é eterno se cumprissem na terra, mas que o sacrifício também fosse eterno. E aí era necessário que o Filho de Deus viesse ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Então, não é necessário que Jesus morra muitas vezes. Não, ele veio e se deu uma única vez para aniquilar o pecado, triunfando sobre ele na cruz do Calvário. E assim como os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Jesus aparecerá segunda vez, sem pecado, para a salvação de todo aquele que nele crê. Que Deus seja nos abençoando. Amém, irmãos? Que nós sejamos edificados
com essa palavra do Senhor. O sacrifício de Cristo foi em nosso lugar. Os nossos pecados levaram à morte de Jesus Cristo. Os nossos erros foram punidos em Jesus. Por isso nós podemos ter a nossa redenção. Se, de fato, você já entregou a sua vida a Ele. Se, de fato, você já o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida. Se, de fato, você já tem entregado a sua vida a Cristo Jesus. Então, você é um redimido na presença do nosso Deus. Louvado e bendito seja o Senhor. Amém, queridos? Antes da nossa oração final, eu quero compartilhar com os irmãos boas notícias, boas novas, né? Estamos ouvindo as boas novas de salvação, mas eu quero compartilhar com os irmãos boas novas. Quais são, pastor? Hoje eu participei, agora pela manhã, finalzinho da manhã, início da tarde, 2h30 de reunião. Participei de uma reunião com o prefeito de Niterói, com o prefeito Rodrigo Neves, né? Eu com outras lideranças evangélicas e outras religiões da nossa cidade. E foi nos colocado toda a situação desse plano do governo que está em andamento, já a partir de segunda-feira, para começar gradualmente a reabertura, né, das coisas. Então foi colocado uma variação de cores. Amarelo é a cor mais branda, né? Não tem o verde, porque o verde seria só se tivesse cura. Então não temos ainda. Então amarelo é a cor mais branda. Laranja é uma cor de atenção. Vermelho já é uma cor preocupante. E roxo é quando a coisa perdeu de controle totalmente. Hoje, Niterói está com a cor laranja. Saiu do vermelho para laranja. Então hoje nós temos, né, uma epidemia controlada, pessoas, lugares, né, tudo muito bem controlado, as coisas estão caminhando muito bem em Niterói. O Grande Rio não é assim. O Rio de Janeiro está sem controle, São Gonçalo está aumentando cada vez mais, Caxias, mas Niterói, com as medidas que foram tomadas previamente, né, e mantidas, conseguiu manter isso. E então o governo fez um projeto. Então, a partir de segunda-feira, alguns comércios a mais vão ser liberados. É obrigatório para sair na rua, todo mundo tem que ter máscara. Se você não tiver máscara, você é multado R$180. Então, tem que ter máscara para transitar, entrar em qualquer ônibus, para entrar em qualquer loja, para andar na rua, tem que usar máscara. Ok, irmãos? Tem que usar álcool gel nas mãos. E então, qual foi a boa notícia? A boa notícia é que quando nós estamos hoje na cor laranja, quando entrarmos na cor amarela, as igrejas poderão ser reabertas, seguindo alguns critérios que eles nos deram. Como? Não podemos ocupar mais do que 50% da capacidade, e para que haja espaçamento entre os irmãos, todo mundo com máscara, sem poder tirar a máscara, álcool gel disponível, né? Tudo mais. E aí, claro, nós vamos fazer 2 cultos, 3 cultos para, né? E determinar a hora, irmãos, tanto, esse horário, esses irmãos desse horário, esses irmãos desse horário, para poder cumprir tudo isso. E aí nós poderemos voltar a congregarmos no templo. Os idosos, mais idosos, especialmente aqueles do grupo de risco mesmo, que tem muita enfermidade, muita doença, esses, a recomendação é que não voltem a transitar, enquanto não houver, né, uma coisa mais eficaz, tá certo? Bem, mas pastor, mas temos data? Não, não temos data. Temos uma previsão, né, vamos dizer, uma previsão otimista, é que isso aconteça, ou seja, passar do laranja para o amarelo aconteça na segunda quinzena de junho. Isso é uma previsão otimista. Por que previsão otimista? Porque tudo vai depender, irmãos, de como as coisas vão se comportar a partir de agora. Com a reabertura gradual, chamado novo normal, né? Com a reabertura gradual, eles vão estar monitorando.
para ver se a curva de contaminação vai aumentar. Se, à medida que as pessoas começarem a transitar mais, embora todo mundo com segurança, com máscara e tudo mais, começarem a transitar, se começar a aumentar a taxa, né? Vou botar aqui, ó, aumentar a taxa de contaminação, aí a coisa volta para o vermelho e aí fecha tudo de novo. Tá entendendo? Então vamos orar para que tudo transcorra bem, né? Vamos fazer a nossa parte e vamos orar para que tudo transcorra bem. E assim a taxa de contaminação continue a cair, certo? Se estabilizar e a cair, e assim nós possamos entrar na cor amarela, que é essa cor mais branda, aonde as igrejas poderão funcionar. Para você ter noção, né, os shoppings, teatro e cinema, a previsão é só para setembro. Previsão, se tudo transcorrer bem. Então, nem quando o amarelo, né, chegar na faixa amarela, né, os shoppings e centros comerciais, que, né, que transita muita gente, e teatro e cinema, isso não vai ser permitido, só para setembro. Mas a igreja, ao entendimento que a igreja é um serviço essencial, porque fala a respeito da fé das pessoas. E as pessoas precisam se apegar à esperança da fé. Então, a igreja é vista como esse elemento fundamental. Tá certo, irmãos? Então, é uma boa notícia, porque pelo menos temos uma previsão, né? Temos um horizonte, tá certo? Temos uma esperança, ok? Quem sabe na segunda quinzena de junho, se Deus permitir, se tudo transcorrer bem na nossa cidade, especialmente em Niterói, nós poderemos retornar aos cultos. E aí daremos mais orientações, quem vai no primeiro culto, quem vai no segundo, e a gente vai pensando sobre isso depois. Tá certo, irmãos? Mas isso é uma boa notícia, né? É uma boa notícia que as coisas estão, pelo menos na nossa cidade, as coisas estão controladas, né? Há contaminação, mas a curva está bem controlada, né, pelas medidas que foram tomadas. Tá certo? Então, nós queremos agradecer a Deus por isso. Eu queria compartilhar isso com os irmãos também. Ok, queridos? Vamos então fazer a nossa oração final. Vamos concluir o nosso estudo nessa noite. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, graças te damos, ó Pai, pelo estudo da Tua Palavra nessa noite. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor trouxe ao nosso coração. Obrigado pelo sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo na cruz por nós, levando sobre Ele todo o nosso pecado, todos os nossos erros, Senhor, e trazendo a nós vida e esperança. Senhor, nós te louvamos, porque o sacrifício de Cristo foi uma vez para sempre, eficaz. Por isso Ele se constituiu como um mediador dessa nova aliança. Deus bendito, nós te agradecemos, porque o Senhor tem as nossas vidas na palma das suas mãos. E nós te louvamos, ó Deus, pelo bem que o Senhor tem nos trazido, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Deus de amor, eu te rogo, ó Deus, nesse momento, pela tua igreja. Ó Deus, abençoe, Senhor, os nossos irmãos espalhados sobre a face da terra. Seja com cada um, fortalecendo a cada um, ó Deus, animando-os e fortalecendo na força do teu poder. Ó Deus bendito, abençoa a nossa cidade, a cidade de Niterói. Toma a nossa cidade nas tuas mãos, Senhor, guardando a liderança, dando orientação, Senhor, sabedoria. E, ó Deus, que esse plano de fato se concretize e assim, ó Deus, nós possamos em breve estarmos nos reunindo novamente como igreja santa, ali no templo, ó Deus, podendo, Senhor, rever os nossos irmãos. Abençoa também a cidade de São Gonçalo, Rio de Janeiro, cidades que estão à nossa volta, Senhor, e que tanto também carecem da Tua graça e misericórdia. Ó Deus, seja conosco, guarda-nos, visita mais uma vez, nós pedimos os enfermos, tomando-os nas Tuas poderosas mãos. Assim eu te oro, Deus bendito, agradecido por tudo quanto tens feito e por tudo quanto há de fazer, por amor do Teu nome, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe a todos, tá bom? Vamos orar por esse propósito, vamos estar orando por essas questões e, se Deus permitir, né, em breve, bem em breve, estaremos aí juntos novamente, tá bom? Uma boa noite, um bom final de semana.
tá certo? Domingo, 10 horas da manhã, temos a nossa escola dominical. Todos estão convidados a estar conosco, tá? 10 horas da manhã de domingo e depois, às 18 horas, o nosso culto, tá? Continue orando pelo pastor Luiz Otávio, pastor da Igreja Convencional de Barreto Galvão. Ele está internado, está bem, né? Mas vamos continuar orando por ele. Pela esposa também do pastor Flávio Prado, lá de Itaburaí. Ela continua internada, né? Teve que ser entubada. Então vamos estar orando, rogando a Deus também pela sua vida. Tá bom, irmãos? E pelos demais enfermos, vamos continuar orando, pedindo sempre a graça do Senhor, nosso Deus. Um grande abraço, que o Senhor abençoe tremendamente a sua família, a sua vida, em o nome de Jesus. Amém.